Pós-pandemia. Para a escola melhorar após a pandemia, a primeira medida a ser tomada seria revogar a contrarreforma do novo ensino médio, pois ele nega os conhecimentos para entender que a vida é integrada. O passo seguinte é o esforço de uma efetiva integração no ensino médio entre todas as áreas de conhecimento que dizem respeito à vida do ser humano. Mas, se ficar sob a condução das forças políticas que arquitetaram e consumaram o golpe de Estado de 2016 e o atual governo de extrema-direita e negacionista da ciência, não só indica que não aprendemos nada na pandemia, mas sairemos dela com uma escola pior, sob a dissimulação da autonomia do jovem de fazer suas escolhas ou do fetiche do aluno tecnológico, para justificar o ensino remoto ou híbrido na educação básica, pública e privada. Os que projetaram o novo ensino médio representam as forças sociais dominantes que jamais se preocuparam em construir uma nação de fato. Há no país fóruns de discussão e participação social, os conselhos de educação. Como o senhor observa o trabalho nessas instâncias hoje? De que forma os conselhos municipais, estaduais e federais participaram das discussões sobre a reforma do ensino médio? De um modo geral, trata-se de uma participação frágil e pouco representativa. Normalmente, efetiva-se por audiências públicas. O grande fórum de disputa da legislação é o Conselho Federal de Educação. Atualmente, tanto na Câmara de Ensino Superior quanto na de Ensino Básico e Profissional, a grande maioria dos conselheiros não representa a educação pública, mas os interesses das entidades empresariais ligadas, sobretudo, à organização não governamental Todos pela Educação e dos institutos privados a ela vinculados. As secretarias estaduais e municipais, até onde percebo, tendem apenas a aplicar as leis que emanam das orientações do Conselho Federal. Alguns conselhos têm um equilíbrio melhor entre os interesses em disputa. Isto depende da organização mais ampla da sociedade. O Rio Grande do Sul tem o Conselho Estadual de Educação, onde percebo isso, pelo menos em determinadas composições, mas são poucas as exceções. Penso que conselhos têm um papel muito mais amplo do que interpretar e aplicar as leis. Trata-se de uma ativação no processo de aprovação das portarias, decretos e leis que afetam os entes federativos. Em governos anteriores, houve muitos investimentos no acesso à universidade. Isso, até hoje, tem gerado críticas. Como o senhor analisa esse cenário? Que caminhos trilhar em termos de investimentos para uma educação de qualidade no país? Certamente, a criação de 18 universidades federais públicas, 174 campi universitários e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, com mais de 600 campi ao longo dos 15 anos das gestões dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, representam a maior política pública de inclusão social, interiorizada de educação superior e de ensino médio de nossa história. Universidades demandadas por regiões do interior ou movimentos sociais como a Fronteira Sul, a Federal do Recôncavo da Bahia, a Federal do Vale do Cariri,
a Federal do Vale do Jequitinhonha e etc. O novo ensino médio é uma forma prática de executar o que o governo Bolsonaro, na voz de seu quarto ministro da Educação, proclama: que os pobres podem até sonhar com a universidade, mas não é desejável que todos tenham acesso a ela. A universidade, segundo o ministro, não é para todos. O critério cínico é o da meritocracia. O ministro deveria aprender a máxima básica de uma sociedade que quer se constituir de fato democrática. Dar aos desiguais o mesmo é mantê-los desiguais. As políticas públicas de inclusão são uma forma de buscar dar aos que a sociedade produziu desiguais a oportunidade de desenvolverem suas capacidades e poderem tornar-se menos desiguais. O novo ensino médio é uma forma prática de executar o que o governo Bolsonaro, na voz de seu quarto ministro da Educação, proclama: que os pobres podem até sonhar com a universidade, mas não é desejável que todos tenham acesso a ela. Deseja acrescentar algo? Por ser o denominado novo ensino médio uma forma de tirar-lhe seu caráter de educação básica e, como tal, negar à grande maioria dos jovens que frequentam o ensino público os instrumentos de sua cidadania política, social, econômica e cultural, a luta é para postergar a sua aplicação e buscar organização social para revogá-lo. Isto porque a regressão que representa constitui-se uma traição aos jovens e ao país. Matéria publicada no site Instituto Humanitas Unicinos.